Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina. Televisor LG Plasma 32 polegadas, o aparelho está inoperante. Eu tenho muitas informações sobre esse equipamento e algo incrível para falar sobre ele. Então se liga no vídeo e conheça o assunto de hoje. De acordo com as informações da cliente, esse aparelho nunca foi para uma assistência técnica e nunca foi aberto por ninguém. Logo, essa é a primeira vez que o aparelho apresenta um problema. Um excelente equipamento foi feito para ter uma durabilidade, seu tempo de vida útil por 20 anos, são 60 mil horas, e apesar de ser menos ainda que os gloriosos CRTs, que duravam por mais de 40 anos, é um excelente equipamento e a sua durabilidade é muito grande, é bem superior aos atuais. Bom, eu vou fazer um teste aqui para que nós possamos conhecer o defeito e em seguida abrir o aparelho para ver se ele tem solução. A tomada de força já está conectada, eu vou ligar a rede e de imediato o aparelho já aciona como se fosse ligar, mas ele fica completamente apagado, tá? Inoperante, pois nem ao tentar desligar funciona. Saibam que está por vir seguindo o Instagram do canal, alex.eletrônica, prévias com fotos e vídeos exclusivos aos quais não são publicados aqui. Segundo as informações do cliente, esse aparelho nunca foi aberto. E como sabemos disso? Quando vamos tirar o parafuso e ele estala. E não é possível, nem apertando novamente, colocar esse estalo do fabricante, tá? Vou fazer aqui novamente. Olha só. Nunca foi aberto. Então, se você já levou o seu equipamento a uma assistência ou abriu o aparelho em casa para tentar solucionar o problema, não oculte essa informação do técnico, ele vai saber que o aparelho já foi mexido. O aparelho está bem empoeirado. Então esse já é um outro indício de que o aparelho realmente nunca foi aberto por ninguém. Uma outra informação que a cliente passou sobre o aparelho, além dele nunca ter sido aberto por ninguém, é que ele foi recusado por um outro colega de trabalho. Não sei se é assistência técnica ou uma oficina especializada. Também não conheço a pessoa, mas gostaria de agradecer porque o próprio indicou a minha assistência. Muito obrigado. E agora a primeira coisa a ser feita, né, é uma avaliação visual. Verificar se há algum componente avariado aparentemente. Como esse aparelho nunca foi aberto por ninguém, a primeira coisa a ser feita aqui, na realidade, é uma limpeza prévia. Eu não consigo trabalhar com equipamento desse jeito, coberto por poeiras. Eu adquiri com o passar dos anos uma alergia a essa poeira e meu nariz começa a coçar, como já está coçando aqui por trás das câmeras, tá? E após a limpeza, a primeira parte a ser verificada é claro que é a placa-fonte, ela é responsável por alimentar o equipamento durante todo esse tempo de serviço, né, que o aparelho teve. E eu já pude observar que há capacitores abertos e outros estufados. Então é muito provável que eu tenha que fazer a aferição dos capacitores e verificar a ESR deles.
E aí você dá aquela pequena pausa para o café e quando volta, seu gato está usando a placa de travesseiro. Como é que é, rapaz? Papai tá trabalhando. Vamos sair daí? Vamos. Se você é um seguidor dos meus trabalhos e gosta dos serviços realizados, conheça outros canais recomendados acessando a página inicial deste canal. Gosta de reparação de equipamentos de áudio profissional? Acesse Alex Eletrônica Áudio Profissional, conheça o canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Mas se você é um amante da marcenaria e gosta de projetos feitos com madeira, como ferramentas e outros acessórios, acesse Marcenaria e Projetos, conheça o canal, se inscreva e ative as notificações. Bom, pessoal, acabei de fazer a higienização da placa, a revisão de soldas, a verificação dos componentes e substituição dos componentes avariados, tá? Eu estou mostrando aqui no sol, porque após a higienização e a limpeza, né, da placa com o álcool isopropílico, que é para tirar as impurezas, eu ainda passo um antioxidante, que é o que vai retirar essa parte russa da placa e fazer com que a placa fique novinha, né, brilhando. Bom, enquanto a placa seca, eu vou terminar de fazer a higienização do aparelho, né? Olha como está repleto de poeira. Essa é a área onde fica a fonte. Eu ainda tenho que retirar as outras placas também para fazer essa higienização, pois o aparelho está completamente cheio de poeira. E eu não duvido nada que embaixo das placas também. Bom, o que vocês acompanharam foi somente uma limpeza prévia do grosso. Eu tive que colocar o aparelho lá fora, pois senão ia sujar muito aqui dentro. E agora eu vou fazer uma limpeza mais fina. Eu vou retirar as placas, como podem ver, tem mancha aqui de algum tipo de líquido. Talvez possa ser do thermal pad ou dos capacitores que estouraram, tá? Eu não sei, mas eu vou fazer a limpeza. Aqui também tem manchas e em cima dos flats que vai para a placa X, tá? E também tem que retirar essa placa. Eu já levantei aqui para retirada dos cabos flats, já desconectei aqui. Vou desconectar aqui também o cabo flat, esse cabo, para retirar a placa e fazer uma limpeza, né, mais fina, tanto da placa como da parte de baixo do aparelho. E essa placa também, a placa principal. Tá? A placa está bem empoeirada aqui na parte de baixo. Eu vou retirar essa poeira, vou fazer a revisão de soldas, assim como eu faço em todas as outras. Limpar o equipamento aqui. Temos ali, ó, uma mancha, né? É perceptível. Depois eu vou retirar aquela placa, a placa principal, para fazer o mesmo. A placa está com um resíduo
oleoso, né? Está grudenta. Dá para ver aqui a mancha. E aqui, ó, acúmulo de poeira junto à mancha. Tem aqui, ó, olha só o resíduo. Eu vou passar aqui a unha, dá para perceber aqui como está ficando. Tá, então vou fazer a higienização da placa na parte inferior. E a revisão de soldas, como eu falei, né, e na parte superior também tem que fazer uma higienização porque aqui também está oleoso. Toda essa região aqui, ó, está com uma camada de poeira e oleosidade, ó. Olha só, saindo aqui na unha. Temos aqui a TV completamente higienizada, também fiz a revisão de soldas.
e a substituição dos componentes que estavam com a sua integridade física aparente avariados. O aparelho já está conectado à rede elétrica, porém a rede não está acionada. E na placa-fonte, temos as pontas de prova do osciloscópio conectadas às tensões VA e VS. O osciloscópio também já está ajustado para essas tensões e eu vou ajustar o MPS. Essa TV tem um consumo de 200 watts, então o MPS tem que estar ajustado para 600. Vou ligar o MPS. Podemos observar que ainda existe problema. Observem que os dois LEDs da placa principal, também placa comando, acendem e depois apagam, indicando que a fonte está entrando em proteção. Porém, ela entra em proteção antes que surjam as linhas de tensões VA e VS. Observem que aqui nada se move. Bom, então existe um problema que ainda deve ser encontrado na placa-fonte. Na bancada, a placa-fonte, no qual a parte primária está funcionando, temos a tensão de standby e ao acionarmos o botão Power, a TV deveria ligar. Isso não está ocorrendo, pois a parte primária está entrando em proteção por um problema na parte secundária da fonte. No entanto, essa placa não é somente fonte, ela tem integrado a ela a placa ZSUS, e foi aonde ocorreu o problema. Eu já retirei aqui o dissipador de calor, que contém os componentes transistores, MOSFET, IGBTs e diodos clampers. E já verifiquei que os transistores e IGBTs apresentaram o problema. Eu vou fazer um teste e mostrar para vocês. Para essa aferição, eu vou usar esse aparelhinho multiteste. Não será necessário nem retirar os componentes aqui do dissipador. Tá, eu vou usar o próprio cabinho que vem no aparelho. E vamos começar aqui na ponta. E o próprio aparelho já nos mostra que componente é este. Bom, coloquei aqui as garrinhas no devido lugar. Basta ligar aqui o aparelho. E aqui eu tenho um transistor MOSFET, tá? Ele está perfeito. Não tem problema algum. Vamos passar aqui para o próximo componente. Temos aqui um diodo, tá? Também está perfeito, não está com problema algum. Vamos ao próximo componente. Aqui temos um IGBT, tá? Quando faz esse teste aqui, é transistor IGBT. E está apresentando isolamento com problema, tá? Para que ele prossiga, eu vou ter que retirar aqui duas garras. Eu prendo novamente, para ele fazer o restante dos testes. Mas já vimos que esse componente está com problema. Tá? Eu quero saber o que está acontecendo com o componente. Tá? Por isso eu retirei a garrinha e deixei ele continuar. Bom, temos aqui ó, resistência baixíssima, aqui quase zero. No caso aqui, apresentou um curto em um dos lados, né? Em uma das conexões. No caso do 3 para o 2. Bom, vamos ao próximo componente. Diodo está perfeito, não tem problema algum. Vamos ao próximo. Mais um IGBT, novamente com isolamento com problema, sempre irá parar em 24%, tá? Se tiver com isolamento com problema, vai parar em 24%. Você tem que retirar
os terminais e coloca novamente para ele fazer o restante dos testes. Exatamente como o outro. Porém, ele está completamente em curto, tá? 0R, 0 ohm, 0R, 0 ohm em toda a sua estrutura. E vamos ao próximo e último componente. Transistor IGBT. Esse está perfeito. Ele não fez nem o primeiro teste, já foi direto ao resultado, tá? Isso deveria aparecer para os dois que apresentou problema, pois todos três são idênticos. Bom, aqui é somente um problema, tá? Após substituir esses transistores, é claro que eu vou ter que verificar mais uma vez se existem mais componentes na placa-fonte. Para fins de encurtar a busca por mais componentes avariados, eu vou fazer novamente um teste na placa-fonte. Eu já coloquei ela no lugar, sem a parte ZSUS Up e ZSUS Down. Também não liguei o painel e nem a placa YSUS. Está somente a placa-fonte e a placa principal, que é integrada à placa Control. Coloquei as pontas de prova do osciloscópio, que já está ajustado para as tensões VA e VS, e o MPS também já está ajustado para a TV. Vou ligar o MPS. Observem que a TV já ligou, as lâmpadas não acenderam. Temos as tensões VA e VS, tensão de 200 volts em VS e a tensão de 63 em VA. Significa que a placa-fonte não tem mais problemas, que é somente substituir aqueles componentes para o aparelho voltar a funcionar. Também temos aqui a placa principal com um LED aceso. Os demais não estão acesos porque este lado está desligado. E agora eu farei o último teste antes da reparação da placa-fonte, né, da área ZSUS. E esse teste consiste em descobrir se a YSUS está perfeita, se ela não fará com que a fonte entre em proteção. As pontas de prova do osciloscópio estão conectadas ao mesmo lugar, tá? As linhas de tensões VS e VA. O osciloscópio ainda permanece ajustado para as mesmas tensões, o MPS também. E para você que está assistindo o vídeo e não pulou nenhuma parte, eu quero deixar bem claro que nem toda análise é colocada no vídeo, justamente porque isso faria com que o vídeo ficasse imenso. A análise é bem detalhada, tudo é feito por etapas, para que eu não tenha o desprazer de colocar componentes novos e queimem, né, novamente. Bom, mostrei a vocês, primeiramente, o defeito do aparelho. Em seguida foi feita a higienização do equipamento. É necessário, não somente por eu ter um problema, né, de alergia à poeira, mas para que você possa identificar os componentes avariados e conseguir enxergar as soldas avariadas. Foi feito depois a revisão de soldas e a substituição dos componentes que tinham a sua integridade física avariados, tá? Tinham diversos capacitores estufados, foi feita a substituição e a verificação de ESR de todos os outros capacitores. Bom, agora eu vou fazer esse teste para verificar mais uma vez se existe algum problema na YSUS. Vou ligar o aparelho. Podemos observar que as tensões VA e VS surgiram. O aparelho permaneceu ligado. Temos aqui o segundo LED aceso, informando que esta parte está em perfeito funcionamento. Bom, então basta eu substituir, fazer a reparação daquela área para que o aparelho volte a funcionar. Pessoal, antes de eu retirar a placa, mais uma vez, tá? Eu quero deixar bem claro para você que está assistindo o vídeo que assistência técnica, tá? Reparação de aparelhos não é só substituição de componentes. Se você não faz uma análise intensa, como está sendo feita aqui, tá? Muitos vídeos não mostram essas partes, mostram somente a parte que está substituiu o componente. E aí você acha, poxa, foi só aquilo ali? Você está
redondamente enganado, tá? A análise de toda assistência é extensa, então você tem que levar o seu equipamento a uma assistência técnica para ser analisado. Não é tão simples quanto você assistir o vídeo, ok? Essa é a minha recomendação que eu deixo em todos os vídeos. Acabei de pôr essa TV de volta na bancada. Eu estava fazendo a análise e a reparação de uma TV plasma 42 polegadas PC 5RV. Essa, como vocês estão acompanhando, é a 32 PC 5RV. Não tem nada a ver uma com a outra, tá? Se você olhar as placas, você vai perceber a completa diferença. Bom, esse aparelho estava aguardando o componente e os componentes acabaram de chegar. Aqui a lista, né, que eu já fiz em relação às aferições. Eu sempre guardo o equipamento dessa forma para não perder nada, né? Coloquei aqui a fitinha, os parafusos estão presos, aqui está o dissipador de calor com os componentes. E agora eu vou retirar a placa para colocar os componentes no lugar, tá? Já foram feitos os testes, como vocês acompanharam. Só falta mesmo colocar os componentes e finalizar o reparo. Eu vou colocar os componentes, já vou voltar com o teste do equipamento. Aqui eu já estou retirando os componentes que estão avariados e vou colocar os componentes que eu já fiz a aferição com este aparelho, tá? Lembrando que é sempre necessário fazer a aferição mesmo dos componentes novos, pois você precisa saber se os componentes irão atender aos requisitos, né, do aparelho. Aqui eu já fiz a aferição com este equipamento. Esses daqui eu ainda não verifiquei, né, se eles suportam a tensão de trabalho. Somente esses dois que eu vou fazer a substituição. Depois eu faço desses aqui. Para vocês que desejam saber como utilizar isso aqui, eu vou deixar um link no card canto superior direito do vídeo, aqui, onde eu já mostro, né, como é feito a aferição de componentes, né, com os dois aparelhos. Nesse caso aqui eu vou fazer somente a substituição e colocar logo no aparelho, porque eu já estou com um prazo apertado com relação à reparação desse aparelho. Placa no lugar, componentes substituídos, e agora vamos ao primeiro teste. O MBS já está ajustado para esse televisor. Liguei. Temos aqui as duas luzes acesas, acabou de apagar. Eu vou levantar o aparelho primeiro. E agora eu vou ligar o televisor. E aí, temos o aparelho de volta ao funcionamento. Falta colocar uma sintonia, é claro. Eu não sei se o equipamento recebe sinal digital, então eu vou fazer um teste de uma outra forma. Como podem perceber, eu estou finalizando o pós-horário, né? Os grilos já estão cantando. E eu vou fazer o teste de imagem inserindo um sinal no áudio e vídeo. Eu vou usar um videogame, já que a TV é antiga e não tem sistema digital para antena. Ela precisa de um conversor digital. O meu conversor está queimado, eu tenho que fazer a reparação ainda, e não tem entrada USB para o teste com vídeo no pendrive. Bom, esse aparelho chegou aqui completamente parado, ele não estava funcionando, ele estava armando proteção. E até chegar a esse ponto, né, ocorrem coisas anteriores ao qual os clientes, infelizmente, omitem. São fatos que devem ser relatados na entrada do equipamento, mas infelizmente o cliente traz o aparelho e diz que o aparelho simplesmente parou. Gente, não há possibilidade do aparelho parar de vez e apresentar depois uma série de defeitos, tá? O aparelho só para de vez com os defeitos sendo apresentados antes. O aparelho vem apresentando problemas, tá? E o cliente deve informar o técnico ou deve levar uma assistência técnica no sinal do primeiro problema, para que o aparelho não pare de vez. Mas infelizmente muitos vão levando, né, com o tempo, vão empurrando com a barriga, ou até mesmo às vezes por falta de verba, vão deixando o problema se agravar até que o aparelho para de vez. Eu vou fazer um teste, vou mostrar para vocês aqui algumas situações que puderam ser observadas no display desse aparelho, mas que infelizmente não há como eu retroceder em tudo que já foi feito no aparelho, tá? O aparelho chegou completamente sujo, foi higienizado, foi feita a reparação da placa-fonte,
isso tudo não tem como ser desfeito. Por isso, cliente amigo, informe tudo ao técnico antes de levar o seu aparelho na assistência, para que não hajam inconvenientes, tá? Eu vou testar aqui e vou mostrar para vocês o que está acontecendo. O aparelho já tem imagem, como eu mostrei antes. Tá? Vou ligar aqui o MPS. Vou ligar o game. Já está ligado. A TV está em standby. Vou ligar o aparelho. Observem que aqui está marcado o símbolo da Globo. Não tem como tirar isso aqui, gente. É como se a pessoa assistisse a Globo todos os dias. E o aparelho tem linhas na imagem. Tá? Vocês estão vendo aqui, né? A imagem do game. Mas isso aqui não é possível mais corrigir, tá? São marcas que ficaram na tela, tá? Isso aqui é um tubo de vidro, como em um televisor. Deixa eu abaixar aqui o volume. Está funcionando tudo direitinho. Isso aqui, essa tela é um tubo de vidro, né, achatado, é como em um televisor CRT. Então essa marca aqui, ela não sai mais. E essas linhas, infelizmente, não tem como ser corrigidas, tá? Isso já é problema no display. Bom, o aparelho foi reparado, tá? Peço a você, cliente, amigo, quando levar o seu equipamento na assistência técnica, relate todos os problemas que aconteceram antes do aparelho parar, tá? Para que você não fique no prejuízo, nem prejudique o técnico e não hajam inconvenientes, ok?